Foi, foi. Bom dia, meu nome é Jean-Pierre, eu sou professor de Ciências da Escola Municipal Vereador Antônio Duarte Lopes, aqui de Tanguá, né? Situado em Tanguá, porque eu não estou em Tanguá. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes nessa live, onde a gente vai bater um papo sobre diversidade e preconceito. Eu vou acompanhar o chat, eu vou ficar aguardando as dúvidas e perguntas para os nossos convidados sobre o tema. A nossa coordenadora Dayana, a orientadora pedagógica Ana Flávia, também estarão me auxiliando nisso, juntamente com nossos professores. Então, já deixo um agradecimento à professora Carla, à professora Rosinéia de Ciências, à professora Angélica de Português e a todos os outros professores que estão presentes. Bom, a comunidade LGBTQIA+, brasileira, atualmente, ela representa quase 9% da população, 18 milhões de pessoas, que é uma estimativa bem por baixo. Pelo mundo, mais de 76 países continuam criminalizando a homossexualidade. O Brasil é considerado um país com uma legislação bem rigorosa contra a homofobia e preconceitos de gênero. Mas é aquilo, né? Nem toda lei é cumprida aqui no nosso país, né? Infelizmente. Por que importa conhecer essa luta? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos os seres humanos, não alguns, não a maioria, mas todos, nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Precisamos lutar pela implementação da promessa da Declaração Universal, que ela seja para todas as pessoas, como foi planejado. Muitas vezes, na luta para que as pessoas LGBTQIA+, tenham acesso aos mesmos direitos que todos os cidadãos, escutamos que a opinião pública é uma barreira para o progresso em função de crenças religiosas e dos sentimentos culturais. Cada indivíduo deve ser livre para acreditar nos ensinamentos religiosos que escolher. Isso também é um direito humano. Mas não pode haver desculpa para violência ou discriminação. Nunca, jamais. Pode ser difícil se levantar contra a opinião pública, mas só porque a maioria desaprova determinados indivíduos não dá direito ao Estado de reter seus direitos básicos. A democracia é mais do que a regra da maioria. Ela exige defesa das minorias vulneráveis diante de maiorias hostis. Os governos têm o dever de desafiar o preconceito, não ceder a ele. Hoje, nós vamos entender melhor quais são as violências e dificuldades que essas pessoas encontram e como podemos ajudar a promessa da Declaração dos Direitos Humanos a se cumprir. Então, eu vou começar apresentando primeiro quem está na nossa mesa virtual e eu vou chamar a professora Leda. Cadê a professora Leda? Olá, professora Leda, bom dia. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite tão prontamente e gostaria que você se apresentasse. Quem é você na fila da vacina? Nossa! Veja, Bom, meu nome é Leda Glicério Mendonça, eu sou professora e pesquisadora do Instituto Federal. Eu desenvolvo várias atividades de pesquisa e de extensão sobre o acolhimento da população LGBT na saúde, na educação. Sou bacharel em farmácia, sou licenciada em química também. E, além de tudo, também sou membro do Coletivo Mães pela Diversidade, e aí eu vou tentar falar de tudo um pouquinho nesse espaço de tempo que vocês nos deram. Agradeço muito essa oportunidade. E eu trouxe comigo, né, tomei a liberdade de trazer comigo o meu grupo de alunos, né, com quem eu desenvolvo todo esse trabalho de pesquisa e extensão. Não estão todos aqui, devido a dificuldades tecnológicas de conexão, mas eu trouxe alguns. Aí eu queria dar um espaço para eles se apresentarem. Claro. Você prefere que eu chame um por um, que eu não sei se estão com áudio, ou chame todos de uma vez só? Olha, eu não sei. Se conseguir colocar todos de uma vez só, a gente combinou de se apresentar em ordem alfabética de quem tiver. É a ordem alfabética? Eu acho que aqui está em ordem alfabética. Anairã. Não está em ordem alfabética. Não, então eu vou chamar aqui o Anairã, vou chamar aqui o Juniper, vou chamar aqui o Pedro Pascoal, vou chamar aqui Pablo Souza. Daiane Suelen não está conectada, por enquanto somos só nós. Então, Anairã, Pablo, Pedro e Juniper, o que vocês fazem além de sucesso?
Maravilhoso. Já adorei. Bom dia, gente. Infelizmente não vou conseguir ligar a câmera, porque eu estou pelo PC, problemas técnicos. Mas eu me chamo Neiran, tenho 22 anos, faço faculdade de terapia ocupacional no IFRJ Realengo. E eu escolhi esse curso porque eu conheci uma amiga da minha tia, que era terapeuta ocupacional, que me apresentou o trabalho dela, me apresentou, sei lá, o quanto que esse curso mudou a vida dela, e eu acabei me apaixonando por isso. E eu estava no Espírito Santo, mudei para Rio de Janeiro só para fazer esse curso, e é isso, eu tô aqui. Nossa! Você vê, vem gente de longe, distância sempre é problema. Eu sou mineira, eu mudei para o Espírito Santo para depois para o Rio de Janeiro. Ando bastante. Adoro Minas Gerais, BH. Mercado Central de BH, maravilhoso. Bastante para BH. Eu fiz maleta. Oi? Aí o edifício maleta. Sim. Agora, pela ordem, seria Júniper. Consegue abrir o microfone aí, Júniper? Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Alô? Ok. Oi, gente, eu sou Júniper, tenho 22 anos, faço farmácia no IFRJ e eu escolhi farmácia porque eu gosto da abordagem que ela tem, que é uma mistura de química com uma parte mais humana, um tratamento mais no hospital. Eu tinha interesse nessa área e resolvi entrar no curso aqui. É isso. Acho que agora sou eu, né? É porque tava mudo, eu não tinha visto. Bom dia, gente. Me chamo Pablo, tenho 26 anos, faço curso de farmácia também no IFRJ. Estou com a professora Leda já trabalhando no GED, né, no Núcleo de Diversidade, desde 2018, se eu não me engano, né, professora? Temos bastante tempo já de estrada, de caminhada, graças a Deus, fazendo bastante ciência. O que me levou a escolher farmácia foi um delay, sabe, da minha vida. Muitas pessoas me incentivaram por um pouco da aptidão à química e desse desenvolvimento, então as pessoas sempre me incentivaram a buscar. Eu não conhecia tanto do curso, até que descobri pela internet e mídias sociais o campus IFRJ Realengo, que era mais ou menos próximo de onde eu morava, que era a minha preferência de estar sempre próximo à minha família, e acabei acabei escolhendo, na verdade, o IFRJ Campus Realengo. Falar em IFRJ Campus Realengo, aqui nós já temos a Michele Lourenço, já está aqui, a Mauri Carvalho também já está aqui, o pessoal de Realengo já está todo mundo aqui. Então vamos, o palco virtual é de vocês, a casa é sua. Quer que eu coloque a apresentação? Tem mais gente? Minha vez. Eu ainda não me esqueçam, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou o Pedro, tenho 26 anos, estou no último período de psicologia. Eu sou o único aqui que é fora da casinha, eu sou da Estácio de Sal, campus Sulacap. Para quem não sabe, um campus maravilhoso que fica dentro de um mercado. A história é muito doida. Eu me encontrei com a psicologia, eu era da área das artes, da área do design, e acabei caindo na psicologia quando eu precisei dela, num momento da minha vida, assim, que deu um caos, e eu comecei a precisar da psicologia e descobri esse mundo maravilhoso, incrível, e eu falei assim, eu nasci para isso. Então, sou bolsista ProUni integral, então temos aí também a importância da questão, como a Leda vai falar daqui para frente, das oportunidades de graduação. Então, eu sou bolsista integral e estou aí já há coisa de um ano. A Leda, assim, a gente se encontrou num evento relacionado à LGBT que teve aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E depois ela foi fazer participação num projeto que tinha no meu campus. E aí a gente se encontrou, ela sabia que eu estava para fazer minha formação, né, o famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso, relacionado à vivência LGBT, e ela falou assim, vou te capturar para mim, vou te sequestrar, e eu tô como pesquisador voluntário de iniciação científica do campus IFRJ Realengo. Maravilhoso.
A Daiane Sueli, eu acho que ela conseguiu entrar. Será que ela consegue falar com a gente? A Daiane consegue falar? Ela está tentando, eu acho. Microfone, Daiane. Oi, está me ouvindo? Sim. Bem-vinda. Oi, bom dia. Daiane Sueli, faço curso de terapia ocupacional no IFRJ Campus Realengo. Eu escolhi esse curso porque ele tem uma abordagem totalmente diferente do que é saúde. Nosso curso é voltado para o retorno às atividades ao invés de um tratamento das doenças. E nós trabalhamos em áreas mais diversas possíveis, tanto área hospitalar, área social, área da saúde mental, traumato ortopédica, vários tipos de necessidades que as pessoas tiverem, não temos nenhum tipo de limitação nesse ponto. Então, foi isso que me fez querer esse curso. Eu tenho uma tia que trabalha com isso também, no Ceará. Então, quando eu viajei para lá, ela pôde me mostrar melhor o que é o curso. Então, eu já entrei numa consciência do que seria. Então, eu tinha muita certeza de que era isso que eu realmente queria fazer. E é isso. Eu vou achar a apresentação agora, Leda? Isso. Aperta no share ou você já está com ela aí na... Não, já está aqui, ó, engatilhada. Ótimo, beleza. Então, eu vou entrar lá na apresentação. Isso. Então, você prefere assim mesmo ou que deixe em tela cheia? Olha, eu preferi, eu não sei se tem como, eu ficar acompanhando aqui. Eu prefiro assim, que eu vejo conforme está rolando. Então, tá bom. Deixa eu só falar, caso vocês terem, o pessoal aí no chat tem alguma pergunta, podem fazendo, que eu vou anotando aqui, e aí no final da apresentação eu passo para os palestrantes, beleza? Tá. E assim, dessa forma, eu consigo acompanhar aqui, consigo colocar os links no chat, né? O pessoal ir for rolando a minha fala. Acho que assim fica melhor. Também, pode ser. Vamos começar. Eu sei que nós fomos convidados para falar sobre a população LGBTQIA+, porém, eu vou querer usar um pedacinho para falar um pouco sobre o que é o IFRJ, né, e o campus que a gente trabalha. Eu achei importante trazer essa fala porque muitas pessoas não conhecem o IFRJ. Inclusive, até quando escuta a sigla, confunde com o UFRJ. Então, o IFRJ é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que é o antigo Cefet Química. E nós viemos de uma vocação de oferta de curso médio técnico público gratuito de qualidade. Então, como estamos falando, né, para vocês do ensino fundamental, primeiro e segundo segmento, eu achei interessante focar um pouco mais a apresentação nos cursos médio técnico. Embora o Instituto Federal também tenha curso superior, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Nós temos tudo isso, né? E aí eu convido vocês, alunos, a darem uma fuxicada no nosso site para conhecer melhor, tá? Aqui é o portal, é a página principal, que mostra os campos que nós temos. Então, nós temos alguns campos assim, mais próximos de Tanguá, creio que seja São Gonçalo, né? Nós temos o Campo São Gonçalo, temos o campus de Niterói, que imagino que seja o mais próximo, que também tem oferta de curso técnico. E vou dar uma passada rapidinho, só para vocês verem a variedade de cursos técnicos que nós temos. Para falar a verdade, inicialmente, essa instituição ela era a Escola Técnica Federal de Química. Então, a gente ainda tem muito curso relacionado à área da química. Mas, de 2008 para cá, a gente começou a diversificar essa oferta e não ficar só restrito na parte da química. Tanto que aqui, olha só, nós temos administração, agroindústria, agropecuária, alimentos, automação industrial, biotecnologia, controle ambiental, eletrotécnica, farmácia, que é o curso técnico
Em farmácia, eu já dei aula no curso técnico de farmácia durante alguns anos, né, logo que eu entrei no instituto. Atualmente, dou aula só na graduação, no bacharelado de farmácia, que fica no campus Realengo. O campus Realengo, ele é um campus que é voltado para as profissões da área da saúde, ok? Bom, prosseguindo. Então, nós temos também curso de guia de turismo, informática para internet, mecânica, meio ambiente, petróleo e gás, plástico, e esse daqui infelizmente, aqui cortou, mas a química, é a química mesmo, em si, tradicional. Bom, então, feita essa apresentação mais rápida, vou colocar aqui no chat o link para quem já estiver curioso, né? Começar a fuxicar, e, enfim, se quiser perguntar alguma coisa no final, estamos aqui para responder. Continuando, é impossível para mim, nos dias de hoje, falar qualquer coisa em qualquer área da minha vida que não toque no grupo do qual eu faço parte, que é o coletivo Mães pela Diversidade. Então, o coletivo Mães pela Diversidade, ele acabou assim... A minha entrada no coletivo Mães pela Diversidade se deu em janeiro de 2018 e transformou a minha vida completamente. Eu tenho 2 filhas e as minhas 2 filhas, elas são LGBT. Uma é pansexual cisgênero e a mais nova é lésbica. Mas assim, eu nunca tive problemas com isso, enfim, a minha história é um pouco diferente das outras mães, mas eu acabei sendo apresentada ao grupo por intermédio de uma aluna da farmácia que já se formou. Então, na realidade, esse coletivo Mães pela Diversidade, o que faz, né? O que é e o que faz. E o que eu achei importante trazer aqui para vocês, porque é uma organização não governamental que nasceu na cidade de São Paulo em 2014, fruto de um encontro espontâneo de mães e pais de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais em todo o Brasil, preocupado com o avanço do fundamentalismo religioso, com a violência contra a população LGBT, né, que assola mesmo o país. Como o próprio Jean falou, o Brasil ele é um dos países que tem o maior índice de violência e de assassinato de população LGBT. E é óbvio que, como mãe de LGBT, como mãe, né, a gente quer proteger os nossos filhos. Mas, fora isso, fora vamos dizer, esse objetivo, a gente tem um outro trabalho que muitas vezes fica por trás, né? Porque as pessoas que ouvem falar do nosso coletivo, elas entendem mais como um espaço de movimento social, né? De mobilização, mas nós temos também um trabalho de aproximação dos familiares com os seus parentes LGBTs. Porque, muitas vezes, essa convivência dentro da própria família já é conflituosa, causa dor, sofrimento. Muitas vezes, o LGBT sofre violência, inclusive, dentro de casa. Então, pensando nisso, também temos um grande grupo de mães que são interventoras e que fazem um trabalho de aproximação, conscientização, sensibilização dos familiares. Também fazemos aquela mediação, né, de compreensão entre a família e o LGBT, de maneira que esse convívio seja harmonioso e acolhedor para todo mundo, né? Que isso seria o ideal de se fazer. E, dito isso, né, é importante eu ter falado do Mães pela Diversidade, porque a partir do momento que eu entrei no Mães pela Diversidade, eu modifiquei muitas coisas na minha vida, não só a forma de ser e estar no mundo, a forma de pensar já não era uma forma de pensar, como que eu vou falar, assim, preconceituosa nesse sentido.
Porque mais adiante nós vamos falar de preconceito. Porque preconceito, todos nós temos, em alguma medida, um tipo de preconceito. Porque meu primeiro choque, né, de realidade, quando eu entrei no grupo, mas pela diversidade, né, e quando eu fiquei sabendo que as minhas filhas eram LGBT, eu tomei aquele susto, né? Eu pensei, ai, meu Deus do céu, meu coração doeu, fiquei assim, nervosa. E primeiro, por conta da gente ter medo de nossos filhos sofrerem alguma agressão aí no mundo afora, mas também me deu assim um toquezinho lá no fundo, pensando, meu Deus do céu, por que eu estou com esse medo? Será que eu tenho preconceito? Eu sempre achei que não era uma pessoa preconceituosa, mas será que eu tenho preconceito? E daí para frente, passou assim um trabalho de autoconscientização, de tentar mesmo me tirar tentar me livrar dos meus preconceitos. E quando a gente se livra de um, aparece outro, né? E mais adiante nós vamos falar sobre preconceito, né? Porque isso é uma coisa muito danosa. Mas, enfim, dali para frente, eu tinha, lógico, eu já era professora do Instituto há muitos anos, e tinha minhas atividades de pesquisa e tal, mas elas eram direcionadas a outras áreas. E então veio uma demanda da coordenação do Grupo Mães pela Diversidade, que numa das reuniões a coordenadora virou para as pessoas que estavam lá e falou assim, poxa, a gente precisava de alguma maneira, de alguma porta de entrada para as escolas, para a gente tentar conscientizar não só professores e os funcionários, né, das escolas, em relação a fazer um ambiente acolhedor para a população LGBT, mas para falar também para os alunos que existe um grupo que faz esse tipo de aproximação e de acolhimento, né? E aí eu comecei a pensar e vi que existia uma política, né? Já que o Jean falou sobre direitos humanos e etc. e tal, eu não tinha pensado em falar isso, em falar e trazer legislação muito pesada aqui, eu pensei numa fala mais fluida, mais solta, mas eu acho que cabe, assim, esse parêntese de dizer como que nasceu a ideia de coordenar o NUGED no campus Realengo. O NUGED, ele é um núcleo de gênero e diversidade sexual, que é um núcleo, né, um organismo constituído dentro das instituições de ensino superior, em princípio, embora o IFE não tenha apenas ensino superior, nós temos médio técnico também, mas ele também é uma instituição de ensino superior, né? Então, de onde que nasceu essa chance de se fazer um núcleo dentro de um espaço educacional para que se trabalhasse com o acolhimento da população LGBT na educação? A partir de uma política governamental de 2004, chamado Programa Brasil Sem Homofobia, daí que começou toda a movimentação política no sentido de tentar implantar um ambiente mais seguro em todo o território nacional. E, a partir de então, foi criado, se não me falha a memória, por volta de 2012 ou 2013, um pacto intersetorial, eu vou ter que dizer, né, dentro do governo do PT, que chamava-se Pacto Universitário em Favor dos Direitos Humanos. Esse pacto universitário, ele é uma política de indução que as instituições de ensino superior, elas assinavam ou não, né? Então, não era uma coisa obrigatória, as instituições, elas fariam a adesão a isso, se quisessem ou não, né? E o IFRJ assinou esse pacto, se não me falha a memória, acho que 2017, agora eu não estou bem com a data na cabeça, não. E, a partir do momento que a instituição assina o pacto, ela se compromete ao quê? A implantar núcleos que tratem da população em vulnerabilidade, como são o NAPNE, que é um núcleo para pessoas com necessidades especiais, o NEABI, que é um núcleo que trata sobre a população afrodescendente e indígena, e o NUGED, que vai tratar da população LGBTQI+, mas não só.
A gente também tem um braço de atuação que se preocupa com a vulnerabilidade das mulheres, porque as mulheres, principalmente mães recentes, elas passam por uma situação muito delicada quando estão no estudo, né? Muitas abandonam, outras, quando não abandonam, têm dificuldade em continuar a estudar e acabam evadindo, e isso é uma coisa que a gente tenta auxiliar as pessoas que não venham a evadir, né? Que elas tenham a garantia de concluir a sua formação. Bom, então, pensando nisso, né, vindo dessa demanda do Grupo do Mês pela Diversidade, eu comecei a pensar em fazer um NUGED lá no IF Realengo, e aí fizemos no NUGED, e a partir do NUGED, que o NUGED ele é uma atividade de extensão, e a partir do NUGED nascem outras atividades. Então, nasceu, a partir do NUGED, a linha de pesquisa, o grupo de pesquisa, que é esse, que tem esse nome, NUGED Somos, o acolhimento da população LGBTQI+, na saúde e na educação, da qual eu sou orientadora. Eu tenho aluna de PIBIC, Monique Fernandes, que é aluna de fisioterapia, que não conseguiu entrar porque ela está sem conexão. Tá? Eu tenho o aluno Pablo, que se apresentou, aluno de farmácia, ele é bolsista PIBIC, e tem o Pedro Pascoal, que é o aluno que eu sequestrei aqui perto de casa, né? Não deixei escapar, não. Bom, aí aqui está o logotipo do NUGED. O NUGED, como eu falei para vocês, ele é um grupo mais amplo, ele é uma atividade, é um núcleo de atividade de extensão. Então, eu tenho mais professoras trabalhando comigo, né? Eu sou a coordenadora, mas eu tenho as professoras Márcia Dolores Galo, Alessandra Faria, Ana Maria Quintela e Mariane Pires, que agora está temporariamente afastada porque deu à luz a 2 querubins, né? Está lá na labuta com os gêmeozinhos dela, né? E elas duas, Ana Maria e a Mariane, que tratam dessa questão do auxílio das mães, alunas e funcionárias também, tá? Embora o NUGED tenha sido feito para acolhimento de alunos, a gente tenta abraçar o máximo possível de pessoas, inclusive os servidores também, e os alunos que já se apresentaram, tá? Então, agora, vamos começar a refletir sobre a questão da população LGBT de uma maneira mais próxima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algumas perguntas que vão impulsionar a reflexão de cada um de vocês, e no final a gente, né, para conversar. A primeira pergunta que eu gostaria que cada um pensasse intimamente é essa: que mundo você quer viver? Eu tenho a minha resposta. A minha resposta: eu quero viver num mundo em que eu tenha segurança e compreensão para poder viver plenamente a forma como eu sou. Quem mais gostaria de refletir sobre o assunto? Com licença, vou compartilhar minha perspectiva. Primeiro, eu queria pedir, Leda, que você coloque para compartilhar, porque está mostrando a tela do seu PC em vez de compartilhar. Aí eu queria dizer, o mundo que eu quero viver pode parecer até um pouco clichê, mas é um mundo que tenha respeito, que todo mundo possa viver em paz. Que a gente tenha paz para ser o que a gente é, que a gente não tenha medo de ser julgado, não tenha medo de ser agredido, não tenha medo de ser repreendido. Claro que desde que o que a gente queira ser não desrespeite os direitos dos outros, né? Porque aquela famosa frase, o nosso direito acaba quando o do outro começa. Isso, perfeito. E eu também penso assim, não faça ao outro que não quer que faça assim a você, né? Eu também penso sobre justamente, trabalhar a empatia. Isso, empatia. Então, vamos seguir.
E o que é preconceito? Vocês sabem de onde nasce o preconceito? Alguém? Me fala um pouco sobre preconceito. Vou dizer novamente. Vou dizer novamente, a Neira falando. Na minha perspectiva, que é a perspectiva em que eu aprendi, preconceito seria toda ação, toda ideia, todo pensamento e coisas relacionadas que venham de uma opinião que seja agressiva, que seja hostil, simplesmente porque a pessoa tem esse sentimento nela, sentimento negativo, que veio a partir de julgamentos sem conhecimentos. É uma opinião apressada da pessoa, sem conhecer, sem dar oportunidade da pessoa. Tem mais? Ó, eu vou falar então, né? Por exemplo, eu acho que todo mundo já passou por algum tipo de preconceito. Como eu falei, preconceito de uma maneira mais ampla. Não só o preconceito LGBT, que é o que a gente vai se concentrar, conversar aqui, mas qualquer tipo de preconceito. Então, eu vou falar para vocês 2 episódios de preconceito que eu passei. Não é sempre que eu revelo qual é a minha orientação sexual, mas eu acho assim que para poder falar sobre o episódio que aconteceu comigo, eu preciso falar, tá? Então, como eu tinha dito já lá no começo, eu sou mãe de 2 LGBTs, porém, eu sou mulher hétero cisgênero, né? E eu vou contar o primeiro. Todo mundo tá vendo, é por notório visível que eu tenho o cabelo pintado de azul, né? Então, imagina uma coroa, cabelo pintado de azul. Estava eu saindo da academia na época da eleição de 2018, um pouquinho antes, né? Onde estava no auge da dicotomia política, né? Ou era ele não, né? Enfim, aquela coisa. Eram os petralhas contra os bolsominions, aquela coisa. Então, eu saí da academia, estava com roupa de academia absolutamente só, não tinha ninguém, assim, num raio de 10 metros, ou seja, eu não estava interagindo com ninguém, parada, muda, calada para atravessar a rua, uma rua de mão dupla. Veio um carro preto com 3 homens, a toda. Eu tive que dar um pulo para trás, porque o carro ia invadir a calçada, e assim a toda, né? E quando eles chegaram bem pertinho de mim, deram uma paradinha e falaram assim: vota no Bolsonaro, sua sapatão! Foram embora. Nossa! Triste! Olha, eu não sei nem o que eu falo disso, sabe? Porque eu ria. Aí assim, né? Então eu já estou nesse lance de movimento, né? De mobilização política, social e tal. Mas eu fiquei assim, meu Deus, o que leva uma pessoa? Porque isso é o quê? Um estereótipo que causa o preconceito, porque o próprio preconceito vem de uma falta de conhecimento de alguém sobre certa coisa. Né? Então, assim, gente, o que levou a essas pessoas, primeiro, a achar que eu era lésbica? Para mim, isso não é ofensa, é característica. Né? Exatamente. Ô, Leda, eu não sei se você vai falar, vou te interromper na apresentação. Eu não sei se você vai falar sobre o que é cis, o que é trans, porque não, você... Não, as pessoas perguntarem. Não Tá, é porque, assim, como você falou que era hétero, cis, eu tenho certeza que o pessoal já deve estar do tipo... talvez até não entenderam a sua fala, entendeu? Ou que eu até mesmo... Pode falar. Eu não coloquei aqui no guarda-chuva LGBT, né, aquelas classificações todas que geralmente a gente passa na palestra, mas é uma fala mais fluida. As pessoas perguntaram. Se elas não perguntarem, a gente entra e fala. Tá? A gente pode colocar. Então, aí eu passei por isso. Esse foi um preconceito contra a população LGBT, que é uma questão de criar estereótipos, por que uma mulher não pode ter cabelo azul, né? Então, eu ainda passo por outro tipo de preconceito. Uma mulher na minha idade ter cabelo azul, porque só gente adolescente que pode ter o cabelo azul, né? Ainda tem isso, porque tem preconceito contra a idade,
do idoso negar, por exemplo, o direito à sexualidade ao idoso, e entre outras coisas, por aí vai. Tá? E outro episódio que aconteceu comigo semana passada. Dentro da minha família, não vou dar nomes. Eu estava conversando com alguém que trabalha em salão e tal, aí a pessoa virou e falou assim, não, porque fulano tem cabelo ruim. Aí percebe que isso não é um preconceito de gênero, né? Preconceito racial. Fulano tem cabelo ruim. E assim, a pessoa ficou até meio sem graça, porque ela quase ia emendar assim, tem um cabelo ruim igual o seu. Né? Porque o meu cabelo não é enroscadinho, né? Aí, assim, é aquela coisa, não é porque existe a violência contra o negro, ao LGBT, né, que eu vou retribuir na minha mesma moeda. Eu acho que cada pessoa ela tem a sua arma de reação e de defesa. A minha arma é a palavra, é a retórica, né? Aí a pessoa largou essa na minha cara, eu não tô ruim, que não sei o que, aí eu... Foi. Igual meu? Tá. Olha só, meu cabelo já fez fofoca de você? O meu cabelo já bateu em você? Não, o meu cabelo não é ruim, não, filho. Sabia que isso é preconceito? Sabia que preconceito é punível? Você pode ir para a cadeia? Que você trabalha no salão, no lugar da cama. E você, de uma neutra, advogada, muito bem colocada, com dinheiro, ela vai te pôr na cadeia? Porque preconceito, ele é previsto como crime pela Lei 7.716 de 89. Você sabia disso? Então, as pessoas, elas têm, né, muito essa, né, não conhecem, e tem esses estereótipos, têm essas ideias, sabe? Então, realmente, é muito complicado. Ou seja, o teu preconceito, ele não me representa. Não seja preconceituoso, seja empático. Porque você pode ter um preconceito de um tipo, mas com certeza você vai sofrer um preconceito de outro tipo, e você vai sofrer com isso. Isso vai te doer, isso vai te machucar. Né? E agora, você sabe o que é a homofobia? Quem me responde aí o que é homofobia? Quem dos meus pupilinhos responde o que é homofobia? Acho que dessa vez pode ser eu, hein? Pode? Ô, Pablo, peraí, Pablo, fala aí. Pablo, pode entrar? Eu acho que ele não está... Microfone, Pablo. Pablo está falando, não? Não. Tá, Nem a então... câmera, nem o microfone. Tá, então fala, Pedro. Então vai eu mesmo dessa vez. No caso, a homofobia é qualquer tipo de ato violento, pode ser verbal, pode ser por comportamento, pode ser físico, que ele é feito com uma pessoa, no caso uma pessoa homossexual, mas que também pode ser estendido para outras pessoas da sigla, né, LGBTQIA+, como pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas bissexuais, e é qualquer ato que vise diminuir, por conta dessa característica de ser uma pessoa LGBT, diminuir outra pessoa. E que não devia mais existir nesse mundo, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Respeitar a multiplicidade das pessoas serem que elas se sentirem confortáveis em si. Exatamente. E porque eu acho que a partir do momento que a gente compreender que as pessoas são diferentes, porque assim, eu não sou igual ao meu coleguinha lá, né? Todos nós somos diferentes. E a homofobia também é incluída. Ela foi incluída por uma decisão do Superior Tribunal Federal em 2009 como crime de preconceito pela mesma lei que eu falei ainda agora. Né? Bom, e aí,
Vocês sabem o que é bullying? É Dayana, né? Que você me apresentou, Jean. Ela é pedagoga? Isso. Então, antes de começar aqui essa nossa conversa, eu tive aí um tempinho para conhecer melhor as pessoas que trabalham aí na Escola Municipal Vereador Antônio Duarte Lopes, né? Fiquei muito contente de conhecê-los e a Dayana estava falando, né? Sobre como é o ambiente de vocês, que vocês têm um ambiente acolhedor, que já foi feito um trabalho sobre bullying, porque bullying é algo que, assim, que é muito forte, muito presente, na escola, principalmente. Muita gente fala, é mimimi, que não sei o quê. Olha, mas assim, eu não conheço um aluno que tenha conseguido escapar de bullying na vida. Eu me lembro na época que eu estudava fundamental, né? Meu Deus do céu, era uma tristeza, porque naquela época, nos anos 70, gente, abafa esse caso aí, eu já tinha esse cabelinho assim, e ter cabelinho assim para menina, nossa, todo mundo fala isso, ela vem de mãozinho. Né? Então, assim, a gente, quando é mais novo, tende a ser muito cruel com o outro. E não quer que as pessoas sejam cruéis, né? Consigo mesmos, né? Com a gente, né? Eu quero fazer bullying, eu acho meu barato para tirar sarro de fulano, mas isso não é brincadeira, isso causa sofrimento. Causa sofrimento. Tá? Então, o ideal é que a gente não faça bullying. Né? O ideal é que façamos amigos. Tá? Bom, e agora, por que eu falei de preconceito? Por que eu falei de bullying? Por que eu falei disso tudo? Porque o que a gente estava querendo chegar era justamente nessa questão do sofrimento que a gente acaba tendo a partir de uma violência física ou não, que pode ser uma violência verbal, pode ser um outro tipo, né, de violência, que vai causar um sofrimento que pode nos trazer algum tipo de adoecimento mental. Então, o Pedro vai falar para a gente, explicar um pouco melhor, né, o que seria a definição de adoecimento mental e o que leva a isso. Pode falar. Então, pessoal, primeiro, antes de começar a explicar exatamente o que é adoecimento mental, eu queria contar um pouco sobre essa questão do bullying, né? Continuando a fala da Leda, porque o momento em que eu mais sofri bullying na minha vida, durante os meus anos escolares, foi no ensino fundamental, essa segunda parte, né? Que é do 6º ano ao 9º ano. Eu me lembro, na época, que assim, eu chegava na escola, foi uma instituição particular. Foi o único momento da minha vida que eu fui de instituição particular. E assim, eu não entendia porque eu estava ali entre os meus 10, 14 anos, começando a entender a vida, começando a entender o mundo, começando a me entender. E eu chegava na escola e as crianças riam de mim. As crianças julgavam meu cabelo, julgavam as minhas roupas, ficavam fazendo piadas. Eu sempre fui aquele aluno que sempre gostou de tirar notas altas. Eu me sentia bem em saber que eu conseguia aprender e conseguia tirar, tipo, ter bons resultados, ver o meu boletim com aquelas notinhas altas me deixava muito feliz. E as crianças riam de mim. E eu ficava me perguntando, o que eu faço de errado? Por que as crianças, por que os meus amiguinhos, os meus colegas de sala, por que eles riem de mim? Eu falo a minha boca, eu abro a minha boca, eu falo qualquer coisa e as pessoas riem. Sei lá, eu respondo uma pergunta que o professor faz e o meu amigo me caçou, me chama de nerd, de CDF, taca coisas em mim. Eu em nenhum momento fiz nada para ele. E eu não conseguia entender que era o famoso bullying. Que eu ser inteligente, que eu ser um pouco diferente das outras crianças, porque eu sempre tive essa diferença, resultava em eu ser atacado, agredido, às vezes fisicamente. Já aconteceram de ter agressões, de eu tomar socos, chutes, de pegarem meu material escolar e espalharem pelo colégio inteiro, rasgarem meu material escolar, tipo, minhas anotações, minha matéria. E eu ficava assim, o que eu faço com essa gente?
Eu só existo. Eu não agrido ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não faço nada, eu só tô aqui. Por que essas crianças me tratam mal? Na época eu não entendia. Eu não entendia mesmo. E eu fazia de tudo para me enquadrar, para poder parar, fazer qualquer coisa que fizesse, né, aquelas crianças pararem de me tratar do jeito que tratavam e começassem a me tratar como tratavam os outros amiguinhos. Porque isso acontecia comigo, com um ou outro da minha sala, mas a maioria todos se gostavam. E o que eu comecei a fazer? Uma coisa da qual eu vejo que não foi uma boa ideia na época, eu comecei a reproduzir o bullying. Da mesma forma que faziam comigo, eu comecei a fazer com os outros. Porque, foi o que eu disse, nessa idade a gente está começando a se entender no mundo. Ainda vai rolar muita água debaixo da ponte, mas a gente está começando a ver. E a gente quer ser aceito, né? Quem quer ser humilhado de graça? Ninguém quer. Ninguém quer. Eu tenho certeza que vocês não gostariam de chegar na escola e ter os seus amigos rindo da sua cara, debochando de você, debochando do que você usa, debochando do que você gosta de ouvir, de assistir. Não é divertido, gente. Não é legal. Tem uma diferença enorme entre brincadeira e bullying. O bullying, ele ultrapassa, ele fere, ele machuca. E ele coloca na nossa cabeça umas sementes de coisas muito ruins, principalmente no que a gente começa a entender da gente mesmo. Porque, pô, tá todo mundo rindo de mim. Eu faço A, eu faço B, eu faço C, e as pessoas continuam rindo de mim. Então a gente começa a pensar que o problema tá na gente. E não tá. O problema tá no bullying. O problema tá numa cultura, o problema tá num grupo de pessoas que acha que é divertido humilhar o amigo, humilhar o colega da sala, humilhar aquele porque ele é um pouquinho diferente, porque ele se comporta de um jeito assim, de um jeito assado. Não tá fazendo mal para ninguém, mas as pessoas insistem em implicar com aquele coleguinha, sem necessidade alguma. Isso não é brincadeira, isso machuca. E com o tempo, conforme a gente vai machucado, eu faço que o adoecimento mental, agora entrando nesse tema, eu olho uma sementinha que é plantada na nossa cabeça que vai crescendo ao longo dos anos. Essa sementinha vem da onde a gente vive. E como vocês estão na idade do colégio, vocês ficam muitas horas na escola. Então, essa sementinha também pode ser plantada pelos coleguinhas da escola. O adoecimento mental é porque, assim, tentar explicar psicologia para crianças que ainda estão um pouco distantes da faculdade. Eu estou lendo aqui os comentários, vocês ainda não estão, mas vamos torcer para que todos aqui um dia cheguem lá. Então, de uma forma mais simplificada, a pessoa, o ser humano, ele tem várias partes. A gente tem a saúde do corpo, que a gente tem que ir no médico periodicamente para ver se está tudo bem com a gente. Mas a gente não é só o corpo. A gente também é a nossa mente e a gente também é o nosso coração. Isso também faz parte da gente. E quando você fala de adoecimento mental, é exatamente esse adoecimento dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do que a gente vê do mundo. E quando a gente passa por situações, e acredito aqui que todo mundo tem sua vida, né? E tem as coisas boas e as coisas ruins. Algumas coisas ruins que acontecem com a gente deixam sementinhas ruins na nossa cabeça. E a gente vai passando por outras situações, porque a vida vai seguindo em frente. E essa semente ela vai crescendo, ela vai ganhando alimento e ela vai se desenvolvendo. E vai crescendo e virando uma erva daninha, aquelas ervas feias, assim, complicadas, que vão botando coisas e distorcendo a nossa visão. Vão ensinando e falando pra gente coisas que não são bem verdade e que vão fazendo a gente ficar doente, mas não do corpo, doente da cabeça, dos nossos pensamentos, do que a gente vê. Só que, como a gente não vê como um machucado que acontece no nosso corpo, a gente acha que tá tudo bem. E tipo, onde a gente vive, a nossa sociedade atual, meio que não se importa muito com isso, mas deveria se importar. Porque tem uma frase que fala, mente sã, corpo são. Que é, gente, a nossa cabeça controla tudo que está acontecendo no nosso corpo. Então, quando há esse adoecimento, quando a gente fica doente das ideias, da mente, do que a gente pensa,
toda a nossa vida começa a ser afetada por isso. E a gente cresce, vocês vão crescer, vocês agora são jovens, mas vocês vão se tornar adultos, espero eu. E vocês vão crescer com ideias distorcidas de vocês, por conta dessas sementes não legais que foram plantadas quando vocês mais jovens. Vocês vão ter ideias distorcidas sobre a imagem de vocês, sobre quem vocês são, sobre o que vocês podem ou não podem fazer. E isso, desde agora, como daqui a alguns anos, podem acabar trazendo problemas para a vida de vocês. Vocês não vão conseguir ser a melhor versão de vocês mesmos. E todos aqui, como a Leda fez aquela pergunta no início, o que vocês esperam para o mundo, com o mundo que vocês querem viver, e eu falo assim, eu como estudante de psicologia, futuro psicólogo, eu quero contribuir para o mundo e que as pessoas possam ter a capacidade e a potência de ser o melhor que elas podem ser, em suas habilidades, e terem espaço, um ambiente seguro para que possam ser essas pessoas, em suas cores, em suas qualidades, em suas habilidades. Então é importante para que esse mundo exista, que todas as pessoas estejam bem mentalmente, psicologicamente, bem dos sentimentos também, porque a psicologia também trabalha um pouco a parte dos sentimentos. Falam de adoecimento mental, mas os sentimentos também estão relacionados ao adoecimento emocional. Então, isso é muito importante. Respeitar o colega, a diferença é que ele não vai ser igual, você tá tudo bem ele não ser igual, desde que um possa respeitar a personalidade do outro. É importante a gente fazer esse movimento. Vocês que são a geração que está vindo depois da gente, começarem a fazer esse movimento. É de uma certa forma o bem-estar de vocês ali no futuro, que parece distante, mas está logo ali. Então, adoecimento mental se fala sobre isso. Você adoecer a sua mente, a sua ideia, por conta das coisas que estão te acontecendo. Às vezes é num ambiente onde você mora. Tem as questões que falam, né? As coisas que a gente usa de família tóxica, ambiente tóxico, que são exatamente esses locais, assim, colégio. O colégio ele pode ser tóxico para alguns alunos. Por isso que tem esse corpo docente dos seus professores, eles estão aí para ajudar vocês caso estejam passando por uma situação dessa. Vão aos seus professores, conversem, se sentirem seguros com eles, tenha lá um escopo maravilhoso, que eles estão aí para ajudar vocês e para ajudar vocês a criarem um colégio melhor para vocês mesmos. Sumi aí, Leda. O Pedro arrasou na fala dele, né? O pessoal tá... Não? Obrigada, gente. Sem palavras, né? Meu queixo caiu, tô aqui, né? Vamos ouvir o Pedro. Já quero me consultar com o Pedro. Pedro, né? Entendeu? Não, já quero me consultar com o Pedro. Pedro, quando você se formar, vai virar meu psicólogo. Nunca fiz análise assim, mas já quero. Então, assim, isso tudo que o Pedro acabou de relatar, né? Todas essas coisas que envolvem também sentimento, é o adoecimento que a gente não enxerga, né? Imagina como isso é intensificado no momento em que todo mundo está passando de pandemia, né? E muitas vezes, né? Por exemplo, eu acredito... Vocês já estão em aula presencial? Não. Na realidade, até o que aconteceu em Itanguá foi que ano passado, em março, foi março, depois do carnaval, eles tiveram uma semana depois de aula presencial do carnaval e nós fechamos para aula remota, né? Então, nós temos uma parcela de alunos que estão só por apostila impressa, mas uma grande maioria está com aula via WhatsApp. A gente tem o nosso horário de manhã com eles e a gente dá suporte para eles. E como essa pandemia aconteceu ano passado, tem alunos deste ano que nem conhecem a escola ainda, né? Porque não foi presencialmente. Não conhecem os professores, sabe? Sim. Você acredita que eu tenho aluno que eu não conheço pessoalmente? Pessoalmente, assim, a Nairan e Júnior não conheço pessoalmente. Não.
Isso é uma coisa muito louca, né? Realmente é uma coisa muito louca, mas são as relações que a gente acabou se forçando durante a pandemia. Então, assim, eu sei que a pandemia, ela gerou uma situação totalmente diferente do que a gente estava acostumado a viver. É lógico que os alunos mais novos talvez nem tenham se percebido muito sobre isso, mas os mais velhos, com certeza, né? O que era aquele furdunço, aquela bagunça, aquela coisa de eu estar vivendo ali na escola, no recreio, a convivência de eu estar na rua com todo mundo, né? Saio, eu estou na rua, eu estou com as pessoas que eu conheço. Ainda mais Tanguá, que vocês falaram que é um lugar pequeno que as pessoas se conhecem, né? É lógico que a realidade de cada um é diferente. A Organização Mundial da Saúde, o que ela aconselhou que as pessoas fizessem até que a pandemia tivesse controlada? Isolamento social, ou seja, o hashtag fica em casa. Se você puder. Nem todo mundo pode. A gente sabe que as realidades sociais, elas são diferentes, tá? Agora, se você não pode ficar em casa, você precisa manter distância das pessoas, né? Assim, ambiente, se você está fora de casa, usa máscara, etc e tal. Mas mesmo assim, até as próprias pessoas que por força, sei lá, de trabalho, de qualquer outra situação, ela não tenha conseguido trabalhar dentro de casa ou estudar dentro de casa, eu acho que está todo mundo saindo bem menos. Eu acho que está todo mundo ficando dentro de casa muito mais do que ficava. Uns conseguem ficar mais tempo, outros menos tempo. Mas, de qualquer maneira, todos nós estamos sendo submetidos a um certo confinamento e de convivência obrigatória com aqueles que moram no mesmo espaço que você. Porque justamente a gente, pelo menos, tenta não sair tanto. Agora, imagina as pessoas, enfim, que já tem uma relação que é conflituosa, que não é uma relação muito boa, e ela é forçada a estar dentro de casa num ambiente hostil. O que esse ambiente, que muitas vezes é de desamor, é de falta de compreensão, né? Eu não digo só emocionalmente falando, mas muitas vezes até fisicamente falando, de maus tratos, de agressão física, de agressão sexual, inclusive, porque a gente tem, assim, diversos tipos de relação e diversos tipos de família. Não existe um único tipo de família, papai, mamãe, filhos. Não, né? Existe um levantamento, né, no Brasil de que a maioria das famílias brasileiras não tem pai dentro de casa, que é capitaneada pela mãe ou por algum representante mulher que venha a sustentar e a tentar manter aquela residência. Mas, de qualquer forma, existem, assim, construções familiares de várias naturezas, de diferentes tipos. E isso pode também ocasionar violência física e muitas vezes violência sexual, que vai afetar e acaba culminando no adoecimento mental também. Que toda essa situação de confinamento obrigatório também nos forçou. Então, aqui é uma coisa que eu gostaria de levantar bem rapidamente, né? Eu não sei a realidade de todos vocês, porque eu estou falando com o público que eu não conheço. Então, pode ser que com isso que eu estou falando agora, eu possa estar atingindo de alguma forma alguém que esteja passando por esse tipo de coisa. Isso é uma violência de gênero. Você tem respaldo. Tente procurar ajuda para sair dessa situação que o isolamento social nos força. Mulheres que são agredidas, crianças que são abusadas, né? O abuso não é normal. Isso não é normal. Isso é uma violência de gênero. Do mais forte com o mais fraco. Isso também é uma coisa que a gente tenta trabalhar. Né? Só para deixar aqui
essa mensagem de que vocês podem buscar ajuda. Tá? Bom, mas seguindo para poder dar uma conclusão e abrir para o pessoal conversar, aqui colocamos assim um pouco de alguns dados sobre o que é a saúde mental na pandemia, os tipos. Ô, Linda, por favor, pode colocar como apresentação, que aí fica um pouquinho maior. Tá tão pequenininho. É porque agora se você colocar isso, acho que melhorou. Se quiser, pode deixar em tela cheia agora. O pessoal do chat, será que está vendo os dados? Que eu estou vendo. Então, aqui está um rol de tipos, né, de adoecimento mental que estão assim, mais prevalentes durante esse período aí de isolamento. Ansiedade, tristeza, choro fácil, sufocação, coração acelerado, pânico, tremores, né? E aí essa pesquisa que a gente se reportou, que está a referência aí pequenininha, é que, segundo a pesquisa, a grande maioria das pessoas que apresentam e que vão buscar ajuda por conta do adoecimento mental são de mulheres. Por que seria isso? Porque as mulheres, já por uma questão de machismo, patriarcado, etc. e tal, elas são mais sobrecarregadas dentro de casa com responsabilidades várias, né? Bom, e aí para o LGBT, como que fica isso tudo? Né? Eu acho assim que a fala do Pedro já sintetizou muito, de maneira assim, muito precisa, o que é esse sofrimento que se passa, que muitas vezes acaba gerando adoecimento mental, automutilação, tendência a suicídio e tal, que eu acho que o Pedro nem tinha falado sobre isso. Você quer falar um pouco sobre isso? Rapidamente? Posso falar sim. Assim, o adoecimento mental, as consequências dele podem ser diversas. Dependendo da pessoa, dependendo de onde ela vive, da idade, de como ela foi criada, pode acontecer várias coisas. A Leda sabe, né, que a Leda me acompanha, eu estou agora, no último período, eu estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso. E ele é voltado para a questão de saúde mental da população LGBT e com enfoque nas pessoas transgêneros, né, que é a abreviação da sigla. E o que mais tem acontecido é que o mais ataca essa população é a questão de adoecimento mental. Primeiramente é a depressão e junto da depressão a ansiedade. A depressão, de uma forma assim bem simples e bem resumida, gente, é muito mais coisa do que isso. Depressão não é apenas uma tristeza. Não é apenas assim, a gente tá de, aquele dia eu tô chateado, aconteceu alguma coisa que a gente tá chateado. Não, a depressão ela é uma coisa mais profunda. A depressão ela vem de quando a gente não consegue nem se sentir feliz com as coisas mais simples e normais da nossa vida. Sabe, aquela música que a gente gosta de ouvir, a gente ouve e fala assim, nada me afeta. É aquela falta de ânimo para viver. É aquela descrença de não ter mais fé no mundo, sabe? De não ter mais fé nem em nós mesmos. De assim, não sou capaz de nada mesmo, vou ficar aqui quieto no canto, não sirvo para nada. E com o tempo, esse não servir para nada e essa tristeza, elas aumentam num nível em que a pessoa sente que a própria vida dela não tem mais sentido de existir. E esse sofrimento mental, ele dói, gente. Ele causa muita dor. E uma dor que ela vai para o corpo. Né? O nosso corpo e nossa mente são ligados, então começa na nossa cabeça, mas vai para o nosso corpo e a gente sente dor. E é uma dor que muitos desvalorizam, que muitos veem como mimimi. É só você ficar feliz de novo. Não é não, gente. A depressão dá para equilibrar, tipo, de uma forma bem metafórica, de uma forma bem imaginativa. É como se a pessoa estivesse realmente no fundo de um poço escuro, escorregadio, gelado, em que para sair, muitas das vezes ela precisa de ajuda. E aí entra a ajuda profissional, da psicologia, mas a gente também tem nossos amigos, nossos familiares,
E até a escola, o corpo docente da escola, eles estão ali de braços abertos para ajudar vocês, né, nessas situações. Outro ponto é a ansiedade. A ansiedade não é só estar nervoso, não. E sim, tem situações, a apresentação daquele trabalho, assim, deixa a gente nervoso, meu Deus. Gente, eu tô nervoso, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa dessas. E a gente fica assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Pô, será que eu vou me sair bem? Será que eu vou tomar bomba naquela matéria do colégio? A gente fica nervoso em algumas situações da nossa vida, mas a ansiedade, ela é um nervosismo, tipo, 10 mil vezes mais forte, que é o ponto que a gente fica paralisado. A gente não consegue saber o que fazer. E parece que o nosso coração dispara e a gente soa e fica muito elétrico. E, assim, são alguns sintomas físicos da ansiedade. E a gente fica assim, o que eu vou fazer da minha vida? E começa a vir aquelas sementinhas, sabe, que foram plantadas, que eu falei mais cedo. Aí eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me esculachar. Isso vai virando uma bola de neve. Quando a gente vê, a gente congelou. A população LGBT, ela é muito afetada por algumas doenças mentais por conta desses estigmas da sociedade. Que nem a Leda falou, ela foi julgada por estar na rua, por pessoas completamente desconhecidas, apenas por ela estar do jeito que ela estava. Os LGBTs são muito afetados com isso. Eu só estou falando da sigla, mas assim, LGBTQIA+, né? Todas as pessoas que de alguma forma não estão naquele padrão, sabe? Aquele negocinho, aquelas regrinhas que as pessoas cismam e enfiam na nossa cabeça. E que são regrinhas que muitas das vezes não fazem o menor sentido, tá, gente? Ou seja, com o tempo eu vou começar a entender essas regrinhas melhor. Então temos a depressão, temos a ansiedade, temos uma outra que normalmente atinge mais as pessoas transgêneros, mas qualquer um que não está tão bem enquadrado no padrão, que é a disforia de gênero. O que é isso? Nome difícil, né? É um não reconhecer o próprio corpo. É você olhar para uma parte de si. Fala, Jane. Oi, Pedro. Deixa eu só te interromper rapidamente, que você vai entrar nessa parte de gênero. Sim. É que o pessoal está começando a do tipo, o que é cis, o que é trans, o que é gênero. Eu acho que a gente chegou nesse ponto da apresentação. Porque... Peraí, eu vou botar uma outra apresentação que não era para cá, tá. Isso que é, por isso que é bom a gente estar em casa e ter muita coisa. Que a gente tem acesso ao material. Quer que eu vá explicando, Leda, enquanto você coloca a apresentação? Peraí, deixa lá, porque vou lá para trás. Como é que eu faço mesmo para compartilhar share, né? Isso. E a gente, com a fala do Pedro, a gente teve vários relatos aqui, até mesmo da professora Angélica de português, ela falando que teve... Deixa eu pegar aqui, gente. Eu sofri preconceito a vida inteira, então hoje, como professora, tento sempre estar atenta. É minha forma de lutar contra o preconceito e ter um mundo melhor. Cada um pode fazer a sua parte. Sim, eu estava lendo o chat aqui durante a fala da Leda e o pessoal falou sobre o negócio da escola particular. Eu dei exemplo da escola particular porque foi onde aconteceu mais, mas, gente, não é só particular não, tá? Escola pública, particular, e eu posso te falar, até no ensino superior eu já tive problemas, porque isso vai virando uma bola de neve, gente. Começa Sim. aqui, por isso essa importância da gente estar aqui debatendo sobre esse assunto, para poder dar um jeito nisso, né? Aí a gente vai ver esse bonequinho. Olha que maravilhoso. Até falaram aí que no chat que se todo mundo já sofreu bullying algum dia, por que a gente se reproduz esse bullying quando a gente cresce? Eu acho que a gente está tentando fazer a nossa parte, né? Tentando dar um break. Leda, eu vou abrir a tela para a sua imagem, que está bem grande, tá? Mas a voz todo mundo está falando, beleza? É só para a gente ter o pessoal do chat, eu acho que é assim. Aí você, tá como se fosse a tela inteira agora, tá? Desceu então? Eu acho que agora tá perfeito, tá? Dá para dar todo mundo, sabe? Dá para ver a tela inteira. Então agora está aparecendo um pouquinho e tem aí algumas funções clássicas que a gente começa a falar quando tem mesmo um papo introdutório sobre relações de gênero, compreender o que é gênero, né? Que gênero é diferente de sexo,
biológico. O gênero ele é uma construção histórico-social, de que a gente tenta reproduzir o que se entende dentro daquela cultura como comportamento de mulher, como comportamento de homem. Isso dentro de uma visão heterossexual, porque nós nascemos, né, principalmente os mais velhos, hoje em dia não, mas os mais velhos nasceram num mundo que era heterossexual, quase que compulsório, né? E muitas pessoas, elas sufocavam a sua orientação, né? Sua orientação sexual e sua identidade de gênero, e aí acabava adoecendo, né? Tendo adoecimento. E o que é heterossexual? Tem que ser bem beabá. E o que é ser heterossexual? Tem que ser bem beabá. Eles confundem muito. Então, você vai fazendo as perguntas básicas. Assim, heterossexual é aquele homem que se comporta como homem e gosta de se relacionar somente com mulher e o contrário, e vice-versa. É aquela mulher que nasceu mulher, no corpo de mulher, se reconhece, gosta de ser mulher e gosta de se relacionar com o homem. Então, heterossexual é o amor que acontece entre os contrários. Homem que gosta de mulher, mulher que gosta de homem. Nascido biologicamente dessa forma. Agora, o homossexual, genericamente falando, é a pessoa que tem um gosto por se relacionar com pessoa com igual, né? Então, o prefixo homo é igual, né? Então, vamos supor, eu nasci homem e gosto de me relacionar com homens. Eu nasci mulher, gosto de me relacionar com mulheres. Só que isso é uma definição muito simplista, porque dentro desse universo homossexual existe uma gama, assim, olha, é mais do que um arco-íris de cores que está aí dentro, né? Existem várias formas de interesse, de pensamento, de comportamento. Agora vamos entrar nas outras definições. O que seria a identidade de gênero? É como eu penso e como me vejo e como eu quero me identificar externamente para o mundo. Eu, por exemplo, falei lá no começo, eu sou heterossexual, cisgênero, né? Porque lá na setinha vocês estão vendo, mulher numa ponta, homem no outro, transgênero no meio. É porque esse esquema que eu trouxe aqui não tem a questão do cis trans, né? O cis trans, ele cai aí na questão da identidade de gênero. Então, quando eu falo, eu sou mulher heterossexual, eu sou uma mulher, nasci mulher, e me relaciono com homens, nascido homens. Não tenho problemas com o fato do meu corpo ser um corpo de mulher. O mesmo pensamento serve para um homem, nascido homem, que se identifica como homem, não tem problemas em ter nascido no corpo de homem. Então, essas pessoas, elas são cisgêneras. Pessoas que, ok, eu ter nascido nesse corpo, eu me identifico, isso não me causa sofrimento. O transgênero, como o próprio prefixo diz, trans, é o oposto, né? Então, eu nasci num corpo de mulher, mas eu não me reconheço naquele corpo de mulher. Eu me reconheço, eu me identifico, eu me sinto melhor, me sinto à vontade, na realidade, mas não eu, né? Eu me sinto à vontade, me apresentando de outra forma. Ou seja, nasci biologicamente mulher, mas eu me entendo como homem. Ou nasci biologicamente homem, mas eu me entendo, me reconheço, estabeleço o meu bem viver sendo o contrário do que eu nasci. Tá? Agora, vamos lá para o sexo biológico. É muita gente, isso aí, gente, eu vejo direto. Em entrevista,
programa de televisão, reportagem de jornal, questionário de pesquisa, de Ibope, etc. e tal. Qual é o seu gênero? E a pessoa, na realidade, estava querendo perguntar qual é o seu sexo biológico. Eu acabei de dizer que gênero é uma construção histórico-social. O sexo biológico é aquele, é o cromossomo, é o órgão sexual com o qual eu nasci. Né? E orientação afetiva sexual. Eu gosto de me relacionar eu gosto de me relacionar com o mesmo, eu sou homo. Eu gosto de me relacionar com os dois, eu sou bissexual. Aí, antes de dar sequência a isso, assim, porque eu estou colocando as coisas assim mais básicas, lógico que a gente tem assim, uma infinidade de coisas aí por esse caminho. Aí eu estava falando, uma das minhas filhas, ela é pansexual, cisgênero. Né? Então, gente, o que é pansexual? Pansexual é uma pessoa que ama pessoas. Ela ama pessoas, ela gosta de se relacionar com pessoas. Primeiro vem o que é a pessoa, né? Como um ser humano, como pensamento, como comportamento. Depois é que entram os outros aspectos. Se é um homem nascido homem, ok. Se é um homem nascido mulher, ok. Se é uma mulher nascida homem, ok. Se é uma mulher nascida mulher, ok. Tá? Mas, em primeiro lugar, ela ama a pessoa. Né? Eu gosto de falar porque sempre me perguntam, né? Gente, o que é pansexual? Né? E aqui tem um detalhamento do que é cis, trans. E aqui eu trago um guarda-chuva da transgeneridade, gente, para vocês verem. Esse guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva, tem um monte de denominação e ele não está completo, tá? Então, assim, eu tentei falar de uma maneira mais rápida e objetiva possível para deixar as pessoas perguntarem. E aí, o que você acha? Vamos abrir para as perguntas? Pessoal falando que não é opção, que é orientação. Não é opção. Eu tenho uma resposta para isso, né? Então, eu sou uma pessoa muito espirituosa. Muita gente fala, porque fulano é sem vergonha, porque isso é opção, o cara escolheu ser assim. Gente, se fosse opção, você acha que uma mulher hétero ia escolher ser espancada por um homem? Verdade. Então, gente, não é opção. É uma coisa inerente ao ser humano que ele nasce com esse sentimento. Eu acho que, puxando esse assunto, a gente pode falar assim que quando a gente nasce e o médico já fala é homem ou mulher, isso acaba implicando direitos, né? Porque você ser homem ou ser mulher na nossa sociedade, se a gente parar para pensar, só o homem cis teria plena autonomia do corpo, porque até a própria mulher cis, heterossexual, por exemplo, não pode fazer uma esterectomia ou retirada do útero sem autorização do pai, se for mais jovem, ou do parceiro, né? Então, a própria autonomia já é retirado no momento que a pessoa nasce na nossa sociedade. Agora, você imagina uma pessoa que é trans, entendeu? Ela nasceu com sexo, médicos, pais, a sociedade infligiu um certo gênero e ela não se enxerga como, entendeu? É uma luta bem complicada, né? Porque você apenas está querendo um direito que é do direito próprio dos direitos humanos e que te é negado, né? Como assim eu não posso me vestir dessa maneira? Como assim eu não posso agir dessa maneira? Porque durante o nascimento foi me implicado um sexo que eu não concordo, né? Jean,
Tem como colocar na tela só a gente? Tirar aqui o meu... Tem, porque a tela está bem... Tem sim, calma aí. Tá bem cheio de coisa. Como é que é? Assim. Beleza, acho que eu descobri agora. Isso, agora sim. Acho que agora a gente pode assim, conversar bonitão, assim, uma tela dentro da outra, assim, um louco, gente, já tá psicodélico. Né? Então, assim, Jean, você podia trazer aí outras perguntas, abrir aí para questionamentos. Eu tô tentando... Já está bombando, né? Não, mas aí que tá, é que o Anairan que tá lá, né? As perguntas que fizeram, o Anairan tá lá todo empolgadinho lá, tá? Empolgadinho. Tá. Tem muita fala de professores, mas eu acho que os alunos estão meio tímidos, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Tem as minhas amigas do MUGET que estão lá no chat também, as professoras. Alexandra Amaral, Márcia Dolores. Agora, porque agora elas estão lá. Sim, os alunos aqui. Daiane Sueli, pode falar. Cadê a Daiane Sueli? Tá, Ô, Daiane, você não está conectada. Deixa eu ver. Agora você está. Menina veste rosa. Olha, nem vou falar sobre isso. Oi? A Daiane Sueli, ela fez um trabalho, né, há um tempo atrás, né, porque ela, assim, ela é da terapia ocupacional, né, e ela fez um trabalho que ela trouxe essa discussão que eu achei bastante interessante, desse heteronormatismo compulsório a partir do ultrassom e daquelas... Agora, porque, assim, nós vivemos num mundo midiático, né, num mundo de espetáculo, em que todo mundo torna público tudo e tem que ser espetaculoso. E aí tem agora, como é que é? Chá de revelação. Né? Sim, chá de revelação. Eu acho essa coisa assim mais, sabe? Tensa. Cafona. Cafona. Bom, eu não queria falar, mas tudo bem. Já que falou, né? Hashtag já disse, né? Hashtag como falei, né? Joguei sem correndo. Jogou para o universo. Deixa eu só falar aqui que no chat os alunos podem perguntar também, tá? Podem. Estão livres, tá? Aliás, eu não estou nem olhando o meu WhatsApp, porque deve ter alunos já me perguntando muita coisa. Os mais tímidos. Mas, Daiane, fala um pouquinho aí sobre coisa que você levantou lá no seu trabalho. Oi, é que eu estou vendo aqui no chat do YouTube que tem gente que ainda está confundindo um pouco o sexo e o gênero, performance de gênero, são coisas um pouco diferentes. Então, o sexo ele é baseado no DNA. Então, ele tem... baseado também no genital. Então, é isso. E o gênero já é uma constituição da personalidade da pessoa. É uma construção social, é como ela se entende. Só que, na nossa sociedade, não só na nossa, isso é o mais comum, as pessoas assimilam as características pessoais da pessoa, assim, nossa, que horrível, da personalidade da pessoa com a genital. Então, como eu dei o exemplo do chá de revelação naquele trabalho, vou dar de novo. A partir do momento que se faz um ultrassom, que você vê que é uma menina, começa a construir várias expectativas acerca do que ela vai ser. As pessoas só esperam descobrir o sexo para poder montar um enxoval, por exemplo. A pessoa for uma menina, a decoração vai ser assim, as roupas dela vão ser assim, elas vão ter esse tipo de brinquedo que estimula esse tipo de atividade. E é isso que as pessoas confundem, que é o sexo com o gênero. As pessoas, não, se ela nasceu com uma vagina, então ela vai se identificar como mulher. E ser mulher é gostar de maquiagem, e ser mulher é querer ficar em casa, e ser mulher é gostar de vestidos, de bonecas. Então, eu mesma na minha adolescência tive problemas com isso, porque eu sou mulher, me identifico como mulher, mas eu não gostava de me arrumar com brincos, com maquiagens, com vestidos. Então, eu usava calça jeans
calça jeans, camiseta larga, tênis e só. Então as pessoas ficavam em cima de mim, pra mim. Daiane, coloca uma maquiagem, Daiane, não sai sem batom, não sai assim, você tá parecendo um garoto. As pessoas vão achar que você gosta de mulher. Porque elas achavam que, por eu ser do sexo feminino, eu tinha que ter uma performance daquele modo. Então essa é a diferença, assim, do que as pessoas esperam que você vai agir de acordo com o seu sexo, e não tem nada a ver com isso, na verdade. As pessoas criam várias expectativas, né? Então, espero que você tenha esclarecido um pouco. Se eu confundir ainda mais as pessoas, podem falar aqui. O pessoal aqui pode me completar. Perfeito. Eu posso falar um pouquinho sobre também? Eu faço uma comparação de como se cada gênero fosse uma caixinha. A caixinha cor-de-rosa e a caixinha cor azul. Aí tá lá nossos pais, nossos genitores, né? Tá lá na ultrassom e vê assim, olha, tem um pintinho ali, ó. Aí aquela criancinha que ainda nem terminou nem nasceu ainda, né? Tipo, ainda nem viu o mundo, ganha a caixinha azul. A caixinha da bola de futebol, a caixinha da camisa de time, dos carrinhos, da voz grossa, da barba. E assim, é esperado que aquela criança abrace aquela caixinha e sustente tudo que está dentro daquela caixinha, sem questionar. Só que assim, em nenhum momento ninguém para ver se aquela criança realmente gosta das coisas que estão naquela caixinha ou não. Às vezes sim, mas às vezes não. A mesma coisa que acontece com tá lá no ultrassom e fala assim, olha, uma pepequinha. Né? Não sei qual é o termo assim, uma vulva, né, no caso. Aquela criança ganha a caixinha cor-de-rosa, o mundo cor-de-rosa das bonecas, de brincar de cozinha, de brincar de mamãe, de ser mais frágil, mais sensível emocionalmente, de poder chorar, mas de também ter esse choro visto como palhaçada, como sensibilidade. E a criança vai crescendo. Só que tem um momento, que é esse momento que a maioria dos alunos agora está chegando, é o momento que a pessoa começa a se entender nesse mundo. Aí uma hora olha para aquela caixinha e fala assim, eu não reconheço nada que está aqui e eu me sinto muito mais confortável com as coisas que outra caixa, aquela caixa azul. Não quero essa caixa rosa. Eu sinto que o que eu sou, o que eu gosto, como eu me sinto bem, tá dentro daquela caixa azul. Já tem também aqueles que ganharam a caixa azul e olha assim, isso aqui não me sinto bem. Eu ter que obedecer o que está dentro dessa caixa azul não tem nada a ver comigo. Eu quero aquela caixa cor-de-rosa. É ali que eu me sinto bem, com as coisas que estão dentro daquela caixa que eu gosto. Como tem alguns que eu vou olhar assim, pô, eu gosto do que tem dentro das duas caixas. Que é um termo que a gente usa do não binário de gênero. Esse termo é mais difícil de explicar, gente. Assim, dá um nó assim nos negócios dentro da cabeça. É normal. O pessoal tá confuso, mas é normal ficar confuso no início, tá? Vocês estão encontrando palavras novas. Essa confusão é tranquila, gente. A gente super entende. O momento de tentar minimizar a confusão é isso, né? É esse. Hoje em dia, agora está tendo na internet muita informação boa, mas também tem que tomar cuidado que tem muita informação distorcida. A Leda falou sobre os pansexuais. Eu também sou uma pessoa pansexual e tem que tomar cuidado quando se digita essa palavra na internet, porque há um tempo atrás, na época que estava tendo esse boom eleitoral, teve jogaram assim, na internet informações muito falsas sobre os pansexuais, que são pessoas que se relacionam com animais, com árvores e com crianças. Gente, isso é mentira. Pansexual, como a Leda explicou, a gente sente atração, a gente sente desejo e sentimento dependente do gênero que, assim, se ela ser homem, se ela ser mulher, se ela ser trans, isso não importa. Pra gente importa o que a pessoa é. Mas é sempre respeitando a idade daquela pessoa e pelo fato de ser um ser humano, tá? Bichos, animais, árvores, objetos não entram nisso, gente. Sabe? Só jogar esse boato aí, porque
vocês, até os professores de língua portuguesa que puderem dar esse apoio, esse iniciozinho da palavra pan significa todo. Então botaram esse todo como todo mesmo, mas não, é todos os gêneros, tá? Todos os gêneros. Não é o tudo que há no mundo, não. Então, cuidado, assim, porque internet é isso, né? Tem muita coisa boa, muita informação, mas também tem muita coisa estranha, esquisita, meio maligna também. Então, tem esse filtro, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para poder trazer essas informações direitinho, corretas para vocês não caírem em pegadinhas. Bom, estou vendo aqui, a discussão está no chat. A discussão está no chat. Mas eu fico um pouco perdido, né? Já respondi algumas coisas aqui, né? E, enfim. Eu queria... Minha fala tá saindo? Não sei. Tá sim. Queria compartilhar uma experiência minha, porque me surgiu com um comentário que foi feito ali em relação de que Deus fez mulher com mulher e homem com homem. E também depois teve o comentário de que a gente não precisa ser LGBT para lutar pelas causas LGBT. E aí isso me lembrou uma situação que eu até comentei na última reunião, que é porque, assim, o preconceito com os LGBTs não é só nisso, não termina só aí. Porque, por exemplo, teve uma situação em que eu estava na rodoviária com uma amiga simplesmente comendo empada. A gente não estava se tocando, a gente não estava fazendo nada, a gente estava apenas comendo. E aí chegou um cara no telefone, ficou olhando para nossa cara, muito estranho, a gente ficou assustada, né? Porque vários lugares para estar, o cara parar na nossa frente e nos encara. Aí ele fala, ele tá no telefone e disse, realmente, são 2 mulheres aqui, pode vir matar, tá confirmado. E foi embora. Simplesmente assim. A gente teve que acionar segurança, teve que sair de lá escoltada, porque o cara podia voltar com uma arma. Mas e por quê? Qual que é o sentido disso? Estávamos 2 mulheres comendo empada. Isso não tem nada a ver. E aí, isso é muito perigoso. LGBTfobia é muito perigoso, porque você não precisa ser LGBT para ser afetado por isso. Isso causa sofrimento em muita gente, porque você fica imposta a isso. Desde criança, ocorre imposições que são implícitas. Sei lá, a família pergunta, e os namoradinhos? Meu pai, desde criança, pergunta, você já escolheu a sua opção sexual, filha? Eu falei assim, pai, isso não se escolhe, primeiro. Não é uma opção, é uma orientação, é um sentimento nosso. Eu sou uma criança, como que eu vou escolher isso? Então, eu acho que é uma questão de reflexão, de empatia, de poder se permitir desconstruir. De você falar, não, pera lá, eu estou tendo uma atitude que está causando sofrimento em outra pessoa. Então, vamos dar a oportunidade de escutar esse sofrimento, de entender por que essa pessoa está sofrendo, de respeitar o próximo. Porque heterofobia também existe. Existem pessoas que têm fobia por quem é hétero. E também causa sofrimento. Então, vamos nos abraçar, nos acolher, entender, aceitar e respeitar também que nós somos pessoas imperfeitas. Nós estamos em processo de desconstrução. Ninguém nasceu desconstruído. Eu sou uma mulher cis, mas eu namoro uma mulher trans e pode acontecer de ter as situações que eu sou transfóbica com ela. Então eu falo, meu amor, se em algum momento eu tivesse transfóbico com você, você me avisa, porque eu posso estar não percebendo minha ação. Porque o sentimento é só você que sofre, só você que está sentindo. Então você pode conversar comigo e falar, você fez isso e isso, me causou isso e isso, e assim, a partir disso, nós vamos desconstruir esse pensamento e tentar buscar ser pessoas melhores. Que a gente não pode fazer com o outro o que não quer que a gente faça com a gente. Anairã, eu gostaria de pegar um gancho dentro de umas coisas que eu vi ali no chat e dentro disso que você falou, né, da questão da heterofobia, é uma coisa, assim, até curiosa da gente falar, né? Mas deixa eu primeiro falar sobre a questão de um comentário ali no chat falando que os pansexuais, a questão do pansexual não é aceito nem dentro da própria comunidade LGBT. Assim,
antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso dizer que o que eu vou comentar, ele vem do meu lugar de fala. E o discurso da gente, ele sempre está impregnado por aquilo que nós somos, né? E é muito legal isso que você falou, da questão, de ter essa sensibilidade. Eu me relaciono com mulher trans e tal. Eu tenho que dessa preocupação de você estar sempre se policiando no sentido de não ser transfóbica, porque você não quer magoar a pessoa com quem você está junto. Porque, em princípio, você a ama, você não quer machucar, né? Mas essa questão da incompreensão, do ódio, ele perpassa o mundo. Nós estamos vivendo num mundo intolerante, em que até mesmo a própria população LGBT, como eu falei, assim, tem milhões de nuances. Gente, as cores ali da bandeira LGBT, gente, não dá conta. Tinha que ser uma bandeira com 300.000 listrinhas de várias cores, né? E dentro da própria comunidade existe essa questão, porque PAN isso, porque PAN aquilo. Existe o pessoal que tem problemas com trans, tem gente que tem problemas com cara que não é trans, né? Enfim, essa questão da pansexualidade, eu até coloquei, respondi no chat, né? É mais uma das identidades que estão lá naquela gama enorme. E muita gente se pergunta, fala que é mimimi, né? Por que você... Existe uma discussão será que tem necessidade de tanto rótulo? De nós nos colocarmos nas caixinhas, né? Ter tantas caixinhas LGBT, que o Pedro falou em algum momento lá atrás sobre as caixinhas, né? Ter tantas caixinhas LGBT. Bom, aí eu vou falar do meu ponto de vista heterossexual, que eu me pergunto, tá? Eu me pergunto, será que teria essa necessidade na base do sentimento, né? Porque, assim, o ideal para mim é que não existisse essa diferença. Você é pessoa, né? Estamos convivendo, você é do seu jeito, eu sou do meu jeito. Só que, academicamente falando, e aí já esclarecendo para essas pessoas que acham, mulher e homem é tudo igual, não tem que diferenciar, não sei o quê, preto e branco é tudo igual, não tem que diferenciar, né? Aí eu queria pontuar uma fala aqui de que na prática até seria lindo, maravilhoso dizer que todos são iguais, só que existe esse preconceito histórico-estrutural que, se eu não colocar nas caixinhas e fazer o que se chama, academicamente falando, marcador social, eu não consigo construir políticas públicas que venham a proteger e a defender o direito dessas pessoas que estão dentro desses marcadores sociais. Para isso que existe essa diferenciação e tanta denominação e tanta letra no LGBTQIA+, né? Daqui a pouco a gente vai ter que parar no meio da sigla para respirar, botar uma vírgula para continuar falando, né? É uma coisa que particularmente me incomoda, mas eu sei que é necessário. É necessário que se tenha, porque senão eu não garanto direito. E eu tenho que respeitar aquela pessoa que se autodenomina X, Y, Z. No caso, durante uma grande parte do tempo, minha filha se denominou como pansexual. Hoje em dia, até nem mais. Hoje em dia, ela nem diz o que é. Ela é a gente. E para mim é o suficiente, porque ela é uma gente maravilhosa, que eu amo, é isso. Que ocorre. Deixa eu só falar uma coisinha, Pedro. É que no chat, desculpa te interromper. Na verdade, eu tenho 3 pontos que eu quero falar daqui a pouquinho. Mas, antes de tudo, tem a Kathleen tá falando assim, eu gostaria de saber por que minha mãe não recebeu esse mesmo link ou alguma autorização para que eu participasse. E não está entendendo o fundamento da aula. Então, deixa eu te responder, Kathleen. É o seguinte, essa questão de preconceito, de gênero,
a gente está amparado pela BNCC, pela Base Nacional Curricular. Eu, como professor de ciências, eu falo dessas questões de gênero em pelo menos 2 momentos. No 7º ano, quando a gente está trabalhando por condições de saúde, se a gente interpreta a saúde como um bem-estar físico, mental, social, não apenas uma ausência de doença, a gente tem sim que falar sobre questões como adoecimento mental, que o próprio Pedro já falou agora. Então, discriminação, preconceito, isso faz parte da matéria de saúde que, na realidade, todos os professores de ciências estão dando atualmente. Questão de gênero e múltiplas dimensões de sexualidade, isso é matéria do 8º ano da BNCC. Está lá, ES 08CI11. Então, assim, são questões que aparecem no nosso currículo escolar, nós somos amparados para isso e nós temos autonomia para poder dar essa aula. E eu complemento ainda mais. Na competência 9 da BNCC, está falando assim, nós temos que exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo respeito ao outro e aos direitos humanos, como acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, nessa competência, a gente aborda o desenvolvimento social de vocês, crianças, e até mesmo nós, adultos, porque é sempre uma troca, propondo posturas e atitudes que devem ter relação um ao outro, né? Então, não é uma aula aleatória, sim, isso é matéria tanto do 7º ano quanto do 8º ano, tanto as competências do 6º ao 9º ano. Na realidade, competências gerais, né, que vão desde da vida escolar, eu diria que todos. Eu acho que desde do pré até o seu pós-doc, você tem que trabalhar essas questões de empatia e competência. Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Então, assim, eu acho que a Dayana vai surtar comigo agora, mas eu vou falar. Eu não preciso de ter autorização dos seus pais para poder falar de empatia e respeito, entendeu? Isso é algo que a gente tem que trabalhar na escola. Sim, Dayana, pode me bater depois, enfim. Não, é porque eu sou assim, eu sou esse tipo de professor. A Carla professora. Então, uma pergunta aí no chat, um pouco polêmica. Diga. Eu queria falar. Alguém perguntou sobre a questão. Tá ruim o áudio? Não, tá ótimo. Então, alguém perguntou sobre a questão do que é trisal, triângulo amoroso, etc. e tal. Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar aqui bem claro que a nossa pesquisa e o nosso trabalho, ele não se foca nesse tipo de relação. Isso faz parte do poliamorismo, isso não é nosso interesse. O nosso interesse aqui inclusive, o poliamorismo também acontece muito, em grande medida, entre héteros. Tá? Isso não é um tipo de relação que seja predominantemente homossexual. Só para tirar dúvida, porque muitas pessoas, elas têm preconceito com os homossexuais porque acham que todo mundo é promíscuo. E não é. Né? A promiscuidade, ela faz parte do ser humano, independente de ser homo, hétero. Todo mundo que tem lá, tem cá. Como não tem lá, também não tem cá. Tá? Então, assim, isso não existe. A minha discussão é para além do que as pessoas fazem na sua vida privada. Certo? Como elas se relacionam. Né? Então, o nosso trabalho está focado não nas práticas sexuais, mas nas práticas sociais. Porque o ser humano, ele é muito mais do que se faz apenas com seus homossexuais. Isso é só para a gente deixar bem claro, tá? Então, em nenhum momento aqui nós estamos promovendo qualquer tipo de relação que não seja a social e a dos espaços comuns de convívio, do qual
a população LGBT tem direito de transitar, porque ela não precisa estar nas sombras. Né? É sobre isso que é o nosso trabalho. Se alguém tiver dúvida, a mãe, o pai estiver perguntando, né? É sobre uma questão de igualdade de direitos. É só isso. Puxando nessa de igualdade de direitos, aí eu queria uma outra observação. Sobre as siglas. Porque antigamente era GLS, gays, lésbicas, simpatizantes, aí depois foi para LGBT. No meu ponto de vista, eu posso estar errado, atualmente é LGBTQIA+, né? Sim. No meu ponto de vista, por que é importante essas siglas? Para dar visibilidade. Porque a gente precisa tornar visível, por exemplo, a existência de pessoas trans, a existência de pessoas fãs, porque para ter algum tipo de política pública em relação a isso. Aconteceu, por exemplo, com negros. Há muito tempo atrás, a Leda, por exemplo, na época que ela era criança, provavelmente foi e ainda era um insulto chamar uma pessoa de negra. Uhum. Na realidade, não é um insulto. E aí, desde o momento que você chama aquela pessoa de pardo ou moreninho, você não vê política pública para dar política pública para moreninhos, de mulatos, não existe. Então, desde o momento que você torna visível um grupo, que pode ser pequeno ou não, que na verdade a gente não tem dimensão, porque o nosso senso é maravilhoso, né? Não está agregando essas perguntas, né? Quem somos, é importantíssimo ter visibilidade, né? O que vocês acham sobre isso? Eu estou errado? Não, isso você vem a confirmar aquilo que eu falei dos marcadores sociais, porque é necessário. Embora até mesmo que me incomode particularmente, eu tenho a consciência, a racionalidade de entender que é necessário. Da mesma forma, né? Isso eu estava avaliando dentro dos vários textos que a gente vê e lê, né? Existe uma questão grande de despatologização, né, da transexualidade. Só que, se não tiver uma patologização no sentido do processo transexualizador, não tiver um CID, eu não estou dizendo que é doença, tem que ter um CID. Porque se eu não tiver um CID, eu não tenho direito ao processo de transição no sistema único de saúde. Então, até nisso, a política pública tenta ajudar, mas ela acaba colocando algum tipo de estigma, né, sobre isso. Porque para ter um tratamento gratuito, eu tenho que ter um CID associado. Agora, onde que vai entrar esse CID? Tudo bem. Aí, né? Então, é necessário que até as próprias... Porque, assim, nem todo transexual talvez tenha essa clareza do que eu estou falando. E possa se sentir aborrecido nesse sentido. Mas se não tiver o CID, eu não posso fazer o serviço público. Mas é uma coisa que incomoda? É uma coisa que me incomoda. Quer falar alguma coisa sobre? Estou vendo assim... Alguém quer falar alguma coisa sobre? Na verdade, eu só queria falar o seguinte, é que a gente já está quase estourando o nosso tempo, os alunos já devem estar desesperados para poder almoçar, que a aula, teoricamente, vai até 11h30. Porque senão o papo vai ficar aqui até a gente cansar, né? Eu só queria que, assim, a gente fizesse um fechamento. Eu já vou passar aqui a lista de presença dos alunos pelo Google Form. Podem fazer o fechamento aí, depois eu fecho agradecendo vocês, tá bom? Posso só falar rapidinho, prometo que era só para concluir aquilo que eu estava falando antes. É que ainda atualmente a gente tem aquele negócio do que está acontecendo hoje em dia e o ideal, né? O que seria o melhor acontecer. Atualmente a gente ainda está precisando de uma coisa chamada rótulo. A sociedade trabalha muito com categoria. Então, quando a gente dá um nome, tipo o pansexual, o transexual, a gente dá uma validade, a gente dá um significado para aquela pessoa. Assim, existe um nome porque existe uma veracidade naquilo que está sendo falado, então aquilo existe. Então, assim, o ideal seria a gente chegar a um ponto da sociedade que isso fosse tão visto como comum,
né? Porque é comum, só que a sociedade coloca como doença, né? Como foi o termo que a Leda usou, patologiza. Patologiza de uma forma popular é colocar como doença. Então, assim, o ideal é que a gente chegue num tão comum ao ponto que esses rótulos sejam completamente desnecessários. Mas, por enquanto, atualmente, eles se fazem cruciais para poder a gente dar nome, dar voz, dar visibilidade, falar assim, essa galera existe, essa galera tá aí no mundão, e essa galera tá sendo colocada como inferior, tá sendo prejudicada, tá sendo atacada por existirem. Sendo que não é para ser assim, não é para a gente ser atacada, é para a gente ser respeitado, é para a gente ter nossos direitos assegurados. Direitos que para as pessoas hétero e cis são tão comuns que elas nem percebem que tem esse direito. Enquanto a gente está aí na luta, tentando nos fazer sermos ouvidos para que a gente tenha o básico, para que a gente seja respeitado, para que a gente seja visto como humano. Então, por isso que, por enquanto, esses rótulos são necessários. Eu acho que por conta do final da live não vai dar tempo para explicar gênero fluido, mas o pessoal aqui, essa equipe de apoio maravilhosa do Nugget, vou lá para o pessoal. Mas é isso, Leda. E agora, Leda, contigo, dá seu abraço de ouro aí. Daiane, quer falar alguma coisa? Sim, vou falar aqui, mas vai ser bem rapidinho. Só para completar a resposta que perguntaram qual a importância disso, qual a necessidade de ter uma aula assim. E para isso eu vou retomar o início da nossa apresentação. Como nós vimos, falamos de bullying, a escola ela é fonte de muitos preconceitos, sabe? Nesse meio de convivência entre as crianças, elas estão formando a sua forma de lidar com o mundo. Nós temos que prevenir qualquer forma de preconceito. E como falamos também, o preconceito vem do desconhecimento. E ele atinge várias pessoas de vários grupos. É preconceito racial, é preconceito por idade, é preconceito por renda, preconceito se a pessoa tem deficiência física, se tem deficiência mental, e preconceito também com questões sexuais e de gênero. Então é por isso que nós precisamos falar na escola, porque mesmo que você não concorde com nada do que está ouvindo aqui, você precisa aprender a respeitar. E nem mesmo a nossa comunidade LGBT todo mundo concorda. Mas temos que aprender a nos conhecer, a nos ouvir e a respeitar, concordando ou não. Então, por isso a necessidade disso, porque a partir do momento que a orientação sexual de uma pessoa, que o gênero dela começa a interferir nas questões políticas, nos direitos dela jurídicos, no atendimento hospitalar dela, na liberdade dela de ser quem ela é, de poder estar viva, então, sim, precisa ser discutido. Só isso. Olha, gente, a Nairan quer falar alguma coisa ainda, Pablo, Júniper? Vou deixar aí para vocês fecharem, porque, nossa... Eu quero falar, foi muito importante, muito rico esse momento maravilhoso. Escola é um local privilegiado de debate, de desconstrução. É um projeto educativo e a gente precisa ter uma educação inclusiva. E a importância de debater este tema é que os LGBTs, eles estão em qualquer lugar, em qualquer idade. E o bullying também, o preconceito também. E é neste momento que a gente está com a cabecinha fresca, que é o local da gente entender e despertar para esse olhar empático. Aqui não é uma aula de LGBT, é uma aula de preconceito e empatia, de saúde mental. A gente não abordou só esse tema, a gente abordou tudo, entendeu? É muito importante. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, Jean. Foi maravilhoso, foi muito rico, foi muito enriquecedor. A gente aqui se educou também, a gente não educou só os outros, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada também pelas pessoas, participantes, bastante ativos e aqui assíduos no chat. A gente teve bastante elogio, eu fico muito grata e muito feliz que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo. Júniper, Pablo, querem falar alguma coisa? Pablo, tadinho, não conseguiu. Ele não conseguiu, né? Ele só falou um oi. Bom, então deixa eu só dar
dar o meu fechamento, gente, eu estou até sem palavras, depois, assim, que foi conversado aqui, né, e quem se perguntou qual é a necessidade disso, provavelmente não concorda, ou não aceita, enfim. Mas veja bem, eu acho que o debate saudável, tá? Sem agressão. Ele é saudável porque a gente pratica a empatia e a gente aprende novas coisas. Agora, imagina você, até mesmo para a gente discordar, a gente precisa ter argumentos que venham nos fundamentar a nossa discordância, né? Então, para isso que é importante a gente estar aberto para ouvir e conhecer de fonte confiável, tá? As outras percepções do mundo, para concordar e para discordar. E assim a ciência segue, tá? Mas eu não posso discordar se eu não sei exatamente do que eu estou discordando, tá? Obrigada pela oportunidade, obrigado pelos alunos, pelo Jean ter convidado a gente. Agradeço a Maureen por ter feito aí essa noite. Tá, minha querida? A Maureen tá? E é isso aí. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Assim, eu acho que foi sensacional. Quando essa pandemia passar, eu vou lá no IFRJ, vou conhecer pessoalmente, estou devendo uma visita lá. E eu quero dar um abraço a todos vocês aí, dar um beijão aí. Eu quero conhecer muito vocês. E muito obrigado mesmo. Assim, eu acho que foi enriquecedor. E como você mesmo falou, né? A gente passou algumas informações, eles passaram algumas para a gente, e a gente vai crescendo a cada dia, né? Vamos tentar virar ser humanos melhores, né? Que é que a gente está precisando. Então, a todos, um ótimo dia. Vocês vão ficar comigo ainda, mas eu já vou encerrar. Os alunos, por favor, isso é matéria, tá? Eu espero que tenha avaliação esse ano, que eu estou doido para reprovar os alunos, assim, sabe? Se não é professor. Eu estou doido, né? Mas isso faz parte, como eu falei, da matéria. Aqui, só para dar uma palhinha, nós, professores de ciência, a gente resolveu dar a mesma matéria em todos os anos, entendeu? Que nesse ano implementou a BNCC, e a BNCC fala sobre questões de saúde. Então, nesse negócio de pandemia, vacina e tal, a gente achou melhor fazer uma força-tarefa e fazer isso todos os anos. Então, por isso que essa palestra é aberta para todos, né? Entendeu? Para os alunos. Mas, gente, um beijo e fiquem aí, cuidem.